Meus irmãos e minhas irmãs amados, amadas, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós nos reunimos nesta noite para a glória do Senhor. Esta igreja está completando 91 anos de organização eclesiástica. A igreja está em festa e Deus tem sustentado esta igreja. Eu quero mais uma vez agradecer a generosidade e a gentileza do convite para estarmos aqui. Para nós sempre é um privilégio, para nós sempre é uma alegria, para nós sempre é motivo de gratidão mesmo estar aqui nesta igreja. Nós nos sentimos literalmente em casa, até porque essa igreja faz parte do nosso ministério já há muitos anos. Nós somos abrigados, somos apoiados, sustentados por essa igreja, em oração, em ofertas, e nós somos muito gratos a Deus. E cada vez que o convite chega, com muita alegria, nós aceitamos e queremos dizer que estamos firmes lá. Nosso ministério consiste em apoiar, ajudar os obreiros que estão emocionalmente debilitados, obreiros que estão indo para o fundo do poço e precisam de ajuda. Nosso ministério consiste em estender as mãos, ouvir, estar com eles um tempo, caminhar com eles. Esse é o nosso ministério. E, além disso, nós ajudamos também alguns colegas que precisam de apoio no seu campo de trabalho. Nós viajamos também para isso e tem sido um ministério muito bom. E lá na nossa cidade, nós também recebemos famílias que estão em trânsito. Nós moramos numa propriedade bem espaçosa e estamos à disposição. Eu estou ouvindo rumores, reverendo, de que há um grupo aqui querendo ir lá passar a temporada. O irmão está organizando e eu espero que você esteja nesta caravana. E será muito bom estarmos juntos, passarmos um final de semana juntos lá. Muito bem, estamos falando desde ontem de manhã, falando sobre o profeta Jonas. É um livro pequenininho, com 4 capítulos apenas, e faltou um dia para nós completarmos o livro todo. A não ser que vocês queiram vir amanhã à noite, eu vou embora amanhã cedo. Mas se quiserem vir amanhã à noite, a gente completa Jonas 4, viu? Porque nós estamos vendo Jonas desde o capítulo 1, e hoje nós vamos ver o capítulo 3. Fica o 4, então, para uma próxima oportunidade. Capítulo 3 de Jonas, só para refrescar a memória dos que estiveram conosco, os que não vieram. O primeiro capítulo é o chamado de Jonas. É toda a história, toda a maneira como Deus chamou Jonas. Segundo capítulo é o chamado à oração, como Deus atende à oração, como devemos orar, em qualquer circunstância devemos e podemos orar. E hoje o terceiro capítulo, o chamado de Deus, a preocupação de Deus para que nós alcancemos a cidade. Se você olhar no boletim da sua igreja aqui, o tema anual, a missão de Deus, e o tema desse mês, o Evangelho e as cidades. Então, pensando nisso, nós queremos hoje à noite falar sobre uma cidade restaurada. Pensando em Bauru, pensando nesta igreja que tem uma santa responsabilidade de proclamar o Evangelho a esta cidade, a esta região, pensando no chamado de Deus para cada um de vocês, para que de alguma forma façam parte do mover de Deus. E ao parabenizar esta igreja nesses 91 anos, nós percebemos, e eu que tenho vindo aqui anos seguidos, todo ano pelo menos 1 ou 2 vezes eu venho, nós temos percebido já esse mover de Deus. E se você ainda não foi tocado pelo mover de Deus, que você se coloque nessa dieta, nesse desejo de que Deus toque o seu coração, para que você faça algo mais, para que você participe desse mover, porque o movimento de Deus, ele é, de alguma forma, envolvente. Se você ainda não se sentiu envolvido, se você está do mesmo jeito que você estava há 30 anos atrás, se nada está tocando o seu coração, se você não consegue enxergar como Deus está agindo, hoje temos, desde ontem, encontro de casais, eu percebi isso, casais novos, gente nova na nossa igreja, temos visto os cultos cheios, tudo isso é bênção de Deus. Mas o mover de Deus está acontecendo, quer você queira, quer não. Mas se você quiser, se você se envolver, a bênção será ainda maior. Então, ao proclamarmos hoje e estudarmos juntos o capítulo 3 de Jonas, o nosso desejo é que você seja tocado também pelo mover de Deus. Vamos ficar em pé, quem puder, e vamos ler Jonas, capítulo 3.
Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 10. Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 10. Podemos ler juntos? Jonas 3, de 1 a 10. Já está aí? Vamos juntos. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto e nem bebam água. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Assente-se, por favor. Abaixe sua cabeça por um instante. Nós temos perguntado isso desde o primeiro momento aqui. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? De forma audível, de forma mais direta. Faz quanto tempo que você não é movido, seu coração não é movido em direção a Deus? Faz quanto tempo que a sua vida espiritual está uma eterna mesmice? É tudo do mesmo jeito, a mesma coisa. Você vem para o templo, para o culto, entra e sai do mesmo jeito. Faz quanto tempo que você não tem tido um momento de intimidade, de profundidade na sua relação com Deus? Quanto tempo você tem gastado para orar por dia? Como tem sido a sua vida de adoração? Você tem obedecido a Deus ou Deus não tem te mandado fazer nada? Nesta noite, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo do Senhor fale ao seu coração, de forma que aqui na sua cidade, ou de qualquer cidade que você seja, e mesmo vocês que estão nos ouvindo hoje através da internet, que Deus mova o seu coração para que você se importe com a sua cidade. Não evangelizar, não testemunhar é não se importar. Deus se importa com a sua cidade. Deus se importa com Bauru e região. Deus se importa com a sua cidade, por menor que ela seja, ou por maior que ela seja, por mais complexa que ela seja, Deus se importa. O livro de Jonas, meus irmãos, mesmo com todas as suas curiosidades, falamos sobre isso hoje no culto da manhã, com todas as suas curiosidades, o ponto alto do livro de Jonas é um Deus que se importa com a cidade. É um Deus que move mundo e fundo para salvar a cidade que Ele quer, usando as pessoas que Ele quer, o método que Ele quer. Deus é um Deus que se importa com a cidade. Deus se importa com Bauru. Deus se importa com esses, quantos mil habitantes tem aqui? Mais ou menos? 379,2, 0,2 é minha conta, tá? 379 mil habitantes. Deus se importa com cada um deles. Inclusive aquele que mora ao seu lado, que você não se importa.
Inclusive aquele chato, ou aquela pessoa desagradável que você gostaria que... Enfim, Deus se importa. Deus se importa. Deus se importa com a corrupção. Deus se importa com a má administração da cidade. Deus se importa com os problemas de trânsito, com as enchentes. Deus se importa com tudo que está relacionado à cidade. O livro de Jonas, irmãos, por mais que ele seja um livro missionário, de fato ele é um livro missionário e curioso, mas o livro de Jonas, o foco é: Deus resolveu intervir na pior cidade do mundo. Nínive era a cidade mais cruel, pelo menos que Jonas conhecia. Para qualquer estudo sociológico, Nínive não tinha saída, mas para Deus sim. E Deus usou o seu profeta, um homem que havia recebido o chamado há tantos anos atrás. Deus o usa agora para que ele vá àquela cidade. E parece que não vai dar resultado. Um homem sozinho, uma cidade, como diz o texto aqui no capítulo 4, se você olhar comigo aí, se você olhar no capítulo 4, Deus está dizendo que essa cidade em que há mais, versículo 11 do capítulo 4, há mais de 120 mil pessoas. Uma cidade que Jonas demoraria 3 dias para percorrê-la a pé. Com mais de 120 mil pessoas. Deus se importa com a cidade. O mover de Deus está relacionado com o desejo que ele tem de que a cidade seja alcançada pelo Evangelho. Quando os anjos apareceram lá em Belém, nas campinas de Belém, e a luz do céu, de forma impactante, brilhou sobre aqueles pastores, foi definido ali o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova de grande alegria para todo o povo. O Evangelho é para a cidade. O Evangelho é para ser proclamado nas cidades. E Mateus 9:36 diz que Jesus percorria as vilas, cidades, povoados, pregando o Evangelho, curando. Jesus percorria, Jesus também se importava com as cidades. E, meus irmãos, o mover de Deus nesta igreja está só começando. Porque Deus precisa no sentido humano da palavra, tá? De que mais pessoas aqui sejam movidas. Então, o desejo do meu coração é de que Deus continue a mover vidas, os corações endurecidos, as pessoas empedernidas, gente de coração duro, gente que não quer, só quer sombra e água fresca, gente que só quer sossego, que o Senhor desperte. Eu não vou usar a palavra incomodar, que quem incomoda é o diabo. Mas que o Senhor desperte, que o Senhor levante, para que a cidade seja alcançada por você, que conhece o Evangelho do Senhor. Então esse é o pano de fundo do livro de Jonas, e o capítulo 3, portanto, é o coração deste livro. Deus se importa com as cidades. Charlie Chaplin, grande ator, diretor, comediante, astro do cinema mudo, um grande pensador também, ele disse em um dos seus discursos, ou um dos seus poemas, ele disse o seguinte: não sois máquinas, homens é que sois. Já naquela época, Chaplin dizia que o mais importante de tudo é o homem. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde há um grande avanço tecnológico. Hoje, a inteligência artificial está para ocupar um espaço inimaginável. Nós que somos oriundos da zona rural, as cidades estão sendo invadidas por pessoas porque elas se sentem inúteis lá na zona rural, porque as máquinas estão ocupando tudo. Hoje, os computadores fazem serviço de milhares de pessoas. E quanto mais o tempo passa, mais haverá avanço da tecnologia, mas nunca, nada nem ninguém será mais importante do que o ser humano. Quando Deus criou o mundo, Deus fez com tanto carinho, preparou tudo com tanto carinho, e Ele foi dizendo, haja isso, haja aquilo, Fiat Lux, etc, etc, etc. Mas quando chegou na hora de fazer o homem, para ser o clímax de tudo que Ele havia criado, Deus parou. E usando uma linguagem antropomórfica, Deus sujou as mãos. Deus modelou
O homem foi modelado por Deus, o ser humano foi modelado por Deus. Deus modelou. E Deus então preparou o ser humano e disse, e soprou nele o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E Deus fez com que esse homem fosse a sua imagem e semelhança. De tudo que Deus criou, nada mais importante do que o ser humano. O ser humano continua sendo o mais importante de tudo que foi criado por Deus. Por mais que as cidades tenham outras coisas, por mais que a cidade seja composta de vários fatores, a cidade é indústria, comércio, lavoura ou qualquer outra coisa, na frente de tudo, ou ao lado ou atrás, não importa o lugar, está o ser humano. Uma cidade só pode ser considerada uma boa cidade quando os seus cidadãos têm consciência da sua cidadania. Quando os seus cidadãos, além de serem bem tratados, se sentem bem na cidade, valorizam a sua cidade. E nós, cristãos evangélicos, especialmente nós reformados, nós somos treinados para que a cidade onde nós moramos, nós possamos abençoá-la com a nossa vida. Aliás, esse é o princípio de missões. Quando Deus chamou Abraão, disse, Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua cidade, do teu povo, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e seja uma bênção lá. Então você não mudou para Bauru por acaso, você não nasceu aqui por acaso, não foi um passe de mágica. Você está em Bauru, você mora em Bauru, ou você mora na sua cidade, onde você mora, querendo ou não, você está lá pela vontade de Deus e para a glória de Deus. E você precisa entender que Deus quer que você se importe com a cidade. Como é que você vai fazer isso? Deus vai te mostrar. Se é, quem sabe, evangelizando, quem sabe você que sempre teve impulso, vontade de falar de Cristo para alguém e sempre se reprimiu, está na hora de você parar com isso. Quem sabe você distribuindo um folheto, quem sabe você indo num enfermo fazendo oração, quem sabe você indo aos velórios, sei lá, tem muita coisa. Aliás, a gente fala, parece que é engraçado, mas o reverendo Jonas Husky, Jonas, ele faleceu já há alguns anos. Quando ele chegou na cidade dele, Limeira, ele começou uma igreja pequena, mas ele ia em todos os velórios. E quando ele chegava no velório, ele procurava ficar discretamente lá, mas abençoando aquele lugar. E ele se aproximava da família, apresentava os pêsames, as amava, abraçava, pedia se era possível fazer oração, sendo católico ou não. E ele orava, pegava o endereço, ia fazer uma visita de consolo depois. A igreja dele cresceu tanto, porque era conhecida como a igreja do pastor que se importava. A igreja que se importava. Faz muita diferença quando nós nos importamos. Quando você aprender a amar essa cidade de verdade, você não vai achar tão difícil abrir a sua casa para receber um pequeno grupo. Você não vai achar tão difícil vir ser treinado para ser um líder do pequeno grupo. Você não vai achar tão difícil participar de eventos da sua cidade. Você não vai achar tão difícil quando Deus te levantar para ser um líder, para fazer algo na cidade, na escola. Pais, os pais que vão lá nas reuniões de pais e professores, você se importa com aqueles outros alunos além dos seus filhos? Você se importa com as pessoas? O grande mover de Deus vai fazer com que as pessoas vejam em nós mais do que cidadãos da terra, cidadãos do reino dos céus, que fazem diferença na face da terra. O livro de Jonas nos mostra, portanto, a importância da cidade aos olhos de Deus. A minha oração é para que, ao final desse mês, desse ano, esta igreja seja ainda mais impactante, relevante. Que as pessoas saibam que existe um povo aqui que ama a cidade. Um povo aqui que se importa com a cidade. Um povo aqui que está disposto, não a morrer, que Jesus já morreu pela cidade, mas um povo que está disposto a dar da sua vida à cidade. Então, é muito importante quando nós olhamos para o que Deus pensa sobre a cidade. Deus moveu Jonas lá de onde ele estava, para que ele fosse a uma distância mais ou menos de 800 quilômetros, para que ele pudesse levar a palavra a um povo que humanamente não merecia. E mesmo Jonas, em vez de vir para cá, os 800 foi mais de 1.000 quilômetros para lá, 2.000, não sei quanto exatamente, e tendo que voltar depois, não de navio, mas de peixe,
Ele teve que voltar para poder fazer o que Deus queria, porque Deus se importa. Por isso que o capítulo 3 começa, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Eu não sei se todo mundo terá uma segunda chance se desobedecer. Eu não posso afirmar isso, nem que sim, nem que não. Mas no caso de Jonas, Deus deu uma segunda chance. E Deus não mudou de ideia. Malaquias 3,6 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Aliás, quando eu falo aqui que Deus se arrependeu, é apenas uma linguagem humana, né? Fala de antropopatismo, de sentimentos humanos atribuídos a Deus, mas que na verdade é só para a gente entender. Deus tem um plano para a cidade. E eu queria que você saísse daqui nessa noite e dissesse assim, Senhor Deus, me inclua no plano de salvação de Bauru. Senhor Deus, me inclua no teu plano. Senhor Deus, os meus dons, os meus talentos, ó Deus, os meus recursos, eu quero que sejam usados no projeto do Senhor para alcançar essa cidade. O homem, o ser humano, é a grande obra de Deus. O ser humano não é perfeito, só não é perfeito. Aliás, me lembro da escultura, o grande escultor estava lendo a Bíblia e ele viu alguns personagens. E ele se encantou com o personagem Davi. E ele trabalhou anos e anos esculpindo Davi. E ele imaginou Davi, um rapaz ruivo, um rapazinho ruivo, com os dedos ágeis tocando a sua harpa. E ele trabalhou com muito esmero para esculpir esse personagem. E depois de tanto tempo, depois de tanto trabalhar, o personagem ficou pronto e ele olhava, ele mesmo se encantou. É como em Gênesis, viu Deus o que fizeram e viu que era muito bom. Ele se encantou, e ele olhou para aquilo, só faltava falar. E diz a história que ele bateu com a base do pincel assim, na base da escultura, e disse, fala! Porque estava perfeito demais, mas não podia falar. O ser humano é a obra-prima de Deus. É a coisa mais perfeita que Deus criou. Mas infelizmente, meus irmãos, por causa do pecado, o ser humano não tem mais condições de se governar a si mesmo. Por causa do pecado, houve um estrago irremediável, só consertado através de Cristo. O Evangelho precisa chegar à cidade, porque o ser humano, apesar de ser a obra-prima de Deus, está totalmente perdido, escondido nas moitas dos vícios, da indiferença, do pecado. Só o Evangelho redentor, perdoador, restaurador de Deus, pode resgatar o ser humano. E esse é o esforço de Deus, é isso que Deus quer fazer, usar a gente, usar pessoas como agentes para resgatar vidas. Isso começa às vezes na nossa vizinhança, começa às vezes um pequeno movimento na sua casa, começa quando você começa a olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Eu tive um pastor que me discipulou, e ele tinha uma frase que eu gostava muito. Quando eu passo por alguém na rua, ou quando eu me encontro com alguém, antes de perguntar, antes de pensar qualquer coisa, eu olho e penso que eu posso estar diante de alguém por quem Cristo morreu. Esse pastor está bem velhinho agora, mora em Brasília, trabalhamos juntos, eu era um moço dele. E umas coisas boas, ele não dormia sem evangelizar, sem fazer algo de positivo, de grande para Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que apesar do pecado, nós temos a grande oportunidade de alcançar pessoas para Jesus. E às vezes você não precisa falar nada. Eu tive uma experiência, não faz muitos dias, eu e a Eliane estávamos no supermercado, e a Eliane no supermercado, Vocês pensaram que eu ia dedar ela, né? A Eliane no supermercado. Um dia vocês vão entender isso. Mas aí, eu estava lá andando, lutando contra a irritação, mas eu não estava nem com a cara tão boa. Mas de repente me ocorreu que eu podia orar ali. A Bíblia mandou orar sem cessar, e eu fiquei andando por aqueles corredores. Eu achava que eu estava com a cara de bobo de nada, orando, sem nada, só em pensamento. E eu percebi que os repositores paravam quando eu passava, e ficavam me olhando. E eu comecei a ficar assustado, a moça do caixa também. E de repente chegou um daqueles, moço, o que o senhor tem? Eu disse, por que está alguma coisa errada aqui? Não, moço,
O que o senhor tem? Eu disse, não tenho nada. Moço, parece que tem um negócio aí no senhor. O que é? Eu disse, Deus ama você. Ah, é o amor de Deus. E quando chegamos no caixa, a moça também estava impactada. Eu não fiz nada e eu não sou de nada. Mas quando eu comecei a orar por aquele mercado, por aquelas pessoas, isso tem acontecido sempre. Eu oro quando eu passo hoje eu tenho o Sem Parar. Eu ia falar o Parisiga é ruim, né? Eu tenho o Sem Parar, então hoje eu não paro mais naqueles guichês, mas quando eu parava, eu amava aquela pessoa. A pessoa não tem culpa do preço. Nós somos chamados para abençoar. As pessoas precisam. Eu gostaria muito, às vezes, de brincar de agente secreto de Deus, mas não tem jeito. Porque Deus me ensinou a amar a cidade, as pessoas. E, meu irmão, faz diferença, tá? Quando você mostra amor pela pessoa, pela sua cidade, pelas pessoas ao seu redor, faz muita diferença. Faz muita diferença. Quero destacar aqui 3 coisas, para ficar bem presbiteriano hoje, vou tentar, viu? 3 coisas muito importantes aqui em Jonas capítulo 3. A primeira coisa, já falei, mas quero repetir, Deus se preocupa com Nínive. Meus irmãos, pela segunda vez, Deus chama o seu profeta. No capítulo 1, a coisa que Deus faz lá é, Jonas, vai à grande cidade de Nínive. E nós falamos isso no culto da manhã. Vai lá e a mensagem é prega contra ela. O evangelho, quando chega à cidade, não é para alisar, para que a cidade continue como está. Quando o evangelho chega à cidade, o evangelho é contra a imundície, contra a corrupção, contra o pecado. E quando se prega o evangelho, os demônios saem, as pessoas são curadas. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Quando Deus falou para ele, prega contra, porque a maldade chegou até mim. Jonas gostou desse item, pregar contra. Mas quando ele começou a pregar contra, Deus começou a fazer algo extraordinário. Está aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Mas Deus chama pela segunda vez. E Deus diz assim, ó, a maldade dessa cidade me incomoda. Meus irmãos, os pecados de Bauru estão incomodando Deus. E você, além de não poder fazer parte desses pecados, você precisa ser antídoto para isso. As coisas erradas, as corrupções da política e até nas igrejas, essas coisas estão incomodando Deus. O Deus que se importa jamais nivela por baixo a sua graça. O Deus que se importa, Ele conclama as pessoas ao arrependimento. O Evangelho conclama as pessoas a se arrependerem, a deixarem as suas práticas más. Quando você prega o Evangelho, ainda que você só diga, Deus te ama, a pessoa vai sentir-se acusada no seu pecado. Vai dizer, se Deus me ama tanto, como é que eu sou pecador e Deus me ama tanto? E o Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa. E essa única frase que você disser vai ser suficiente para a salvação. Precisamos tomar coragem, sair do lugar comum e dizer, eu faço parte do projeto de Deus para restaurar a cidade de Bauru. Para Deus, Nínive, no caso Bauru, e as cidades em geral são muito importantes. São muito importantes. Capítulo 3, versículo 3, diz assim, era a cidade muito importante diante de Deus. Pensa em Bauru assim. Bauru é uma cidade muito importante aos olhos de Deus. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos juntos? Bauru é uma cidade muito importante. A gente tem até medo de falar isso, né? Eu sei que presbiteriano é solene, né? Mas dá para falar um pouquinho mais alto, só para você escutar. Você não escutou o que você falou. Vamos lá? Bauru é uma cidade muito importante aos olhos de Deus. Nós precisamos, irmãos, parar com essa nossa, sabe, nós não temos que ser tão comedidos assim, nós temos que ser ousados, nós temos que acreditar no poder de Deus, nós temos que falar, nós temos que proclamar. Deus está movendo, mas nós precisamos nos mover com o mover de Deus. O povo de Israel estava no deserto e a glória de Deus, quando Deus se movia, a glória de Deus fazia com que o povo se movesse também. Nós precisamos nos mover com a glória de Deus. Nós que lemos as Escrituras sabemos que muitas coisas estão acontecendo agora nos nossos olhos, nos nossos dias, diante dos nossos olhos, fazem parte do pacote do fim. Meus irmãos, a configuração
mundial. Tudo que está acontecendo, nada é por acaso. Os alinhamentos ideológicos, o cerco sobre Jerusalém. Meus irmãos, nunca na história estivemos tão próximos da volta de Cristo. E é provável que, junto com todos os maus acontecimentos envolvendo o fim dos tempos, haverá, paralelo a isso, um grande avivamento. E os tímidos e covardes não participam disso. Continuarão na mesma toada, do mesmo jeito. Amy Carmichael, grande missionária, serva de Deus, também ficou cega. Amy Carmichael, ela teve uma visão de Deus apavorante. Ela viu um vale muito bonito, onde estavam várias igrejas reunidas. E as igrejas estavam todas lá fazendo as suas liturgias, os seus cultos. E bem no meio daquelas igrejas todas, aqueles grupos todos, havia uma enorme fileira de pessoas, todas cegas. E lá adiante havia um enorme buraco. E aqueles cegos iam andando por aquelas fileiras, iam caindo lá e gritando, socorro! E as pessoas quando estavam cantando, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, essa visão tem se cumprido. As igrejas estão tão bem consigo mesmas, mas não estão percebendo que estamos caminhando para o fim. O Deus que se importa com a cidade é o Deus que quer mover o seu coração para que você se mova, para que você saia do seu lugar comum, para que você saia da sua comodidade, da sua indiferença. Se você não pode ir, apoia quem pode ir. Se você não pode ir, contribua, invista em quem está indo. Se você não pode ir, você pode orar. Você pode usar os seus dons e talentos. Você precisa se mover, porque está havendo o último mover de Deus na história. Segundo lugar, meus irmãos, o lado bom desse texto, a cidade ouve a Deus. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, diz assim, como invocarão, como crerão, como ouvirão e como pregarão? São várias perguntas, são vários como. Como invocarão, como crerão, como ouvirão e como pregarão? Meus irmãos, nós somos convidados a participar desse mover de Deus pregando. Tem gente aí querendo ouvir. Tem muita gente querendo ouvir. Não adianta, o povo é duro de coração. Como é que você sabe? Você tem um medidor de dureza, por acaso? Esse povo aqui não quer nada com nada. Você que não quer nada com nada. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão com fome. As pessoas estão com medo do inferno. As pessoas estão precisando de Deus. E a cidade não é tão dura como você pensa. Diz o texto que o Senhor Deus fez com que Jonas pregasse na cidade. E a cidade, olha só o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Meus irmãos, quando você prega o evangelho, não se preocupe se a pessoa vai aceitar ou não. Só pregue. Não é você quem convence. Não é você quem vai mexer lá por dentro com o coração. Você só tem que pregar. E nós somos enviados. A última pergunta aqui, como pregarão se não forem enviados? Nós somos enviados. João capítulo 17, o Senhor Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos enviados à cidade. O Senhor nos planta na cidade para sermos bênção para a cidade. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, Nínive ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz em Lucas 11, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. A mensagem bíblica genuína não é aquela que alisa o ego, mas a que clama contra o pecado. E diz o texto que Jonas levantou-se, capítulo 3, versículos 3 e 4, Jonas levantou-se, foi na Nínive, segundo a palavra do Senhor. Versículo 4, e começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda dentro de 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Que mensagem terrível. Dentro de 40 dias, Deus vai destruir Nínive. Essa não é uma mensagem de amor? Aparentemente não. Há pessoas que acham que um culto evangelístico tem que falar os 5 pontos da salvação
e chamar as pessoas à frente para que elas se arrependam. Não, o Evangelho é o todo, é o poder de Deus. Nessa mensagem aqui, ela não era evangelística? Era sim, porque se você não se arrepender... Aliás, há uma história que eu gosto muito. Um pastor fez uma série de conferências muito importante, com um pastor muito importante, e fazia apelo todas as noites. E aí, uma daquelas noites, quando terminou o culto, um senhor, bem simples da igreja, chamava o bobo da igreja, chegou lá num daqueles homens e começou a falar o evangelho para aquele homem. Depois do culto, depois do apelo, ele começou a falar de Cristo para aquele homem. E ele não sabia falar muito. E ele disse: doutor, seu doutor, a única coisa que eu posso falar para o senhor é que se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno de cabeça para baixo. Só isso que eu quero dizer para o senhor. E aquele homem era um juiz de direito. Cadê o doutor Natanael? Tem não, né? O doutor Natanael só vem de manhã, né? Eu ouvi de manhã. Ele era um juiz de direito. E ele disse: doutor, se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno. E aquele doutor, furioso, olhou para aquele moço e, pisando duro, foi embora. Mas ele não aguentou e voltou no domingo seguinte. E quando ele voltou no domingo seguinte, o pastor, muito vaidoso, disse: doutor, o senhor voltou? Que bênção, doutor. A mensagem que eu preguei tocou o seu coração? Não, pastor, o senhor está enganado. Como é o nome daquele senhor simples da sua igreja? Aquele bem simples. Como é o nome dele? Ah, é o seu fulano de tal. Exatamente este. Foi o que ele falou para mim que me trouxe de volta, pastor. Discurso eu ouço todo dia lá no fórum. Eu vim aqui e ouvi um discurso muito bonito do senhor. Mas o que eu precisava ouvir era aquilo que aquele moço me falou. Se eu não aceitasse Jesus, eu iria para o inferno. Eu não quero ir para o inferno, eu aceitei Jesus. Meus irmãos, o Evangelho não é só aquele que faz um apelo e aponta a salvação, mas aquele que aponta para o pecado e aponta para o Deus que é misericordioso. E a mensagem de Jonas, portanto, diz o texto, que Jonas saiu, e eu imagino a satisfação de Jonas, que ele acreditava no que ele pregava, ele dizia: dentro de 40 dias, Nínive, essa cidade vai ser destruída. Nínive vai ser destruída. Prestem atenção, moradores de Nínive, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas ele não esperava isso. Se bem que, no fundo, Jonas sabia que Deus era misericordioso. E diz o texto que os ninivitas creram em Deus e se arrependeram, desde o rei até o mais simples servo, desde a casa real até a choupana, os comércios, a indústria, tudo parou. O mover de Deus é extraordinário, irmãos. Nós estamos tão acostumados com o dia a dia, com as coisas normaizinhas que acontecem, que nós às vezes descremos do milagre de Deus. Deus é um Deus que é capaz e poderoso para salvar essa cidade inteira, fazer de Bauru uma referência. O mesmo Deus que está despertando a igreja presbiteriana central, primeira igreja, como chamem aqui, Deus está despertando essa igreja e é um começo do despertamento, porque falta você se despertar ainda. Mas o Deus que está despertando essa igreja quase centenária é o Deus que pode fazer com que essa igreja saia por aí. Eu gosto muito da história do livro Em Seus Passos, que faria Jesus. A primeira igreja daquela cidade era uma igreja orgulhosa, uma igreja que vivia para si mesma, até que um fato rebentou com a estrutura da igreja. E aquela igreja começou a receber pessoas rebentadas, pessoas de todas as classes. E aquela igreja fez uma grande revolução. Eu creio que Deus está fazendo isso, porque Deus se importa com você também, mas Deus se importa com a cidade. Deus se importa com aquele pecador que você não se importa. Deus se importa com aquelas pessoas nos gabinetes, nos altos prédios ou na mais simples favela. Deus se importa. E a terceira coisa, meus irmãos, que eu quero destacar é que a cidade inteira se curvou a Deus. Eu gosto muito do Salmo 51, versículo 17, diz assim: um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Quando Jonas terminou a mensagem dele, e isso fica para o capítulo 4, Jonas foi sentar lá no alto para ver o espetáculo. Jonas pensou assim: acabei de proclamar minha mensagem, estou livre do sangue desse povo,
E agora esses ninivitas cruéis, e eles eram cruéis mesmo, quando eles prendiam um prisioneiro, eles vazavam os olhos, enfiavam vivos, espetavam num haste. Eles eram terríveis com seus prisioneiros. Jonas tinha um ódio mortal, nacional, daquele povo. E Jonas sentou-se lá no monte, lá, e disse, quero ver o espetáculo, quero ver cair enxofre e destruir essa cidade maldita. E Jonas ficou lá esperando. E aí, ele não tinha lá muito telhado na cabeça dele, e ele disse, ai, que sol, eu quero morrer, que sol, eu quero morrer. Aí Deus bondoso fez nascer uma plantinha, a plantinha cresceu e ficou bem na careca de Jonas, e aí ele ficou mais confortável, talvez um pouquinho de água fresca também, geladinha, e ele ficou mais confortável, e disse, agora eu quero ver o espetáculo. E quando Jonas estava vendo o espetáculo, com aquela planta na cabeça dele, Deus mandou um bicho comer a planta, e a planta morreu. E Jonas ficou desgostoso. Jonas era um extremista. Todo extremista é perigoso, tá? Jonas era um extremista. Aí Jonas disse, Senhor, o Senhor matou a planta! Ela estava aqui, Senhor! E Deus, tá bom, Jonas, está tudo bem. Você está com dó da planta que não te custou nada. Você não fez nada para essa planta existir. E você acha que eu não deveria ter misericórdia dessas quase 120 mil pessoas que estão arrependidas? Aquela cidade inteira se curvou a Deus. Um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Quando o evangelho é pregado, quando a mensagem de Deus é pregada a uma cidade, a cidade se rende ao Senhor. Há muita história sobre isso. Na África do Sul, entre os Zulus, que coisa extraordinária, aquele povo todo se rendendo ao Senhor. Na Coreia do Sul, a cidade que havia sido derrotada, totalmente destruída, Seul, destruída há poucos anos, foi reconstruída. E hoje é a cidade mais evangélica do mundo. Uma cidade quase totalmente alcançada pelo Evangelho. O poder do Evangelho, nós não podemos, meus irmãos, nunca duvidar do poder do Evangelho. O poder de Cristo através do Evangelho. A cidade se curva a Deus. Uma cidade inteira. O rei e seus políticos. Até os animais. E agora, meus irmãos, nós vamos orar pela prefeita, foi reeleita a prefeita, vocês podem gostar dela, não sei quem que é, tá? Mas nós temos que orar para que ela e a Câmara Municipal façam decretos justos. Se a igreja orar, a política se rende. Nós só criticamos e infelizmente nós ficamos nessa bipolaridade maldita. E nós ficamos brigando entre nós. Nós precisamos todos orar para que Deus cuide daqueles que estão lá no poder e que Deus faça como fez, se for preciso, como Nabucodonosor, para que haja decretos justos. O rei decretou, sob o impacto do poder de Deus, o rei fez um decreto que todos deviam jejuar, que todos deviam orar, que todos deviam se curvar, que todos deviam obedecer a Deus, que todos deviam temer ao Deus daquele profeta maluco, o Deus de Jonas. A cidade, meus irmãos, não pode resistir ao poder de Deus. Houve casos, no avivamento que houve na rua Azusa, nos Estados Unidos, em que eles proibiram bebida alcoólica. Houve casos em que foi proibida a violência. Nós estamos vendo agora, e nem todo mundo gosta esqueci o nome do homem aqui do El Salvador, mas um cristão, talvez um pouco radical, talvez, mas a cidade que era uma das mais violentas do mundo, hoje, não só por conta do poder das armas, tá? Fique bem claro isso. Hoje é uma cidade pacificada. Eu tenho um amigo lá em El Salvador, pastor Mário Vega. A igreja dele, a última vez que eu sabia, tinha mais de 40 mil membros. Ele chegou a reunir, mesmo na época da violência, ele chegou a reunir a igreja em 2 estádios de pregação simultânea. Vários cultos por dia. Está acontecendo um grande avivamento, mesmo antes desse político que está lá agora, está acontecendo um grande mover de Deus em El Salvador. A igreja chama Elim, se você quiser pesquisar, Igreja Elim em El Salvador. Deus está movendo, meus irmãos. E nós não podemos duvidar do poder de Deus. A violência é proibida. Um dia, nesse caso aqui, foi convocado um dia de oração e de santidade ao Senhor. Nós precisamos acreditar que Deus vai usar, de alguma forma, a igreja dele. Deus não tem outra agência aqui. A única agência de Deus é a igreja. E se Deus quiser usar a igreja, vai alcançar toda a cidade. Nesse dia de aniversário da igreja, eu gostaria muito que Deus movesse o seu coração para dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse grande mover.
Quem sabe você pode separar um dia de jejum, ou 2, ou 3, sei lá, quando você aguentar e puder. Quem sabe você pode fazer alguns propósitos novos diante de Deus. Quem sabe você que não tem sido fiel na sua igreja, ser mais fiel em tudo, na frequência, no amor, nos dízimos, nas ofertas. Quem sabe você que nunca olhou com simpatia para o seu vizinho, fala, Senhor Deus, enche o meu coração de amor por essa vizinha, por esse vizinho mala. Enche o meu coração, Senhor. Enche o meu coração. Senhor, eu quero aprender a amar as pessoas, não para elas merecerem ser amadas. Você que tem sido indiferente com o seu professor, ou com seus alunos, ou com seus colegas, de repente, segunda-feira, você não vai falar nada, mas você vai chegar lá no seu lugar, e lá por dentro, intimamente, você vai orar, Senhor, abençoe essas pessoas aqui, que elas sejam tocadas, e você vai ver o poder de Deus, que elas sejam tocadas pelo teu poder. A cidade toda se curvou diante da mensagem do Evangelho. Deus viu o que fizeram, o texto termina dizendo, Deus mudou de ideia, Deus perdoou a cidade, Deus restaurou a cidade. O profeta some de cena, porque o profeta é mero participante desse mover de Deus. Não é o pregador que é o importante, é o mover de Deus. E aí, meus irmãos, essa cidade toda é transformada pelo poder da palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus. Salmo 127:1 diz, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E Deus, Ele tem um projeto de amor para essa cidade. E o grande presente de aniversário desta igreja, é esta igreja ser aquilo que Deus quer que ela seja para a cidade de Bauru. Deus quer que, não importe as outras igrejas, não critique não, cada um tem o seu jeito, está tudo certo, ou errado, não sei. Mas você pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Que Deus mova o seu coração, que o Espírito Santo toque a sua vida, e que você possa, com esse evangelho com o qual você foi alcançado, que você possa alcançar vidas para a glória de Deus. Quem sabe você pode oferecer a sua casa para ser um projeto de uma nova plantação de igreja. Quem sabe você pode participar de um dos grupos e dizer ao pastor, ao conselho, eu quero abrir minha casa, eu quero ser uma bênção. Dá trabalho para o pastor, para o conselho, diz, olha, eu quero fazer algo mais, eu quero ser uma bênção, eu quero ser instrumento nas mãos de Deus. Uma igreja voltada para fora, uma igreja que tem a visão de Deus, uma igreja que se importa, uma igreja que faça um mapeamento da cidade e os lugares, como vocês fizeram com a sexta igreja, louvado seja Deus. Deus pode levantar outros irmãos, outros pastores. Está difícil, evangelista? Está muito difícil, mas quando Deus move, irmãos, tudo acontece. Que nesse aniversário, Deus continue a mover e mova poderosamente esta igreja para fazer a sua vontade, para alcançar essa cidade. Que Deus mova o seu coração, te tirando da sua indiferença, do seu comodismo e às vezes da sua falsa intelectualidade. Tem muita gente que tem vaidade intelectual, sabe muito, mas não faz nada. Sabe criticar, sabe ver os erros de todo mundo, mas nunca diz, Senhor, eu sou aqui, eu sou o problema, eu sou parte da solução. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não faz absolutamente nada. Jonas sabia tanta coisa e não queria fazer, porque ele sabia que quando a gente começa a fazer, de acordo com a vontade de Deus, as coisas acontecem. A nossa comodidade vai por água abaixo. E Deus começa a fazer com a gente coisas que a gente não gostaria que Ele fizesse. A gente começa a querer regular Deus. Não, Deus, isso não. Foi isso que Jonas tentou fazer. Mas quando Deus começa a mover, Ele pode tirar aquela sua maior dificuldade que te impede. Você pode estar se defendendo aí agora, dizendo assim, mas eu não tenho condições, eu não... Sabe, qualquer que seja o empecilho, Deus pode remover para te usar, para a glória dEle, para alcançar um perdido que seja. Deus pode fazer isso. Vamos orar? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Deus é o Deus que chama, é o Deus que atende às orações, é o Deus que se importa com a cidade, é o Deus que levanta a sua igreja, levanta o seu povo. É Deus que usa pessoas improváveis para uma obra extraordinária.
É Deus que move uma igreja com tantos anos de história para de repente se despertar, e não tão de repente assim, mas se despertar para plantar novas igrejas, para abrir novas frentes de trabalho, para abençoar novas instituições, para alcançar mais missionários ao redor do mundo. É Deus quem move, porque Deus se importa. Deus se importa com essa cidade. Algumas referências de Bauru, especialmente aquela Lábios, não sei o que, esqueci o nome aqui, há alguns hospitais, algumas coisas boas, mas quem sabe, queira Deus, que algum dia de Bauru possa ser dita uma cidade restaurada por Deus, uma cidade abençoada pelo Senhor, onde está havendo milhares e milhares de conversões ao nosso Deus. Que os bancos dessa igreja sejam pequenos, poucos, para abrigar tanta gente sedenta que o Senhor vai trazer quando a igreja se move. Que tenha necessidade de outros cultos. E todos fiquem apavorados, porque quando Deus age, é até assustador, mas é maravilhoso. É ver almas inteiras, almas todas, se rendendo ao Senhor. Abaixe sua cabeça. Você gostaria de participar disso? Você gostaria de ser instrumento nas mãos do Senhor? A liderança desta igreja pode ser que já esteja um tanto quanto cansada, tantas lutas. Deus quer levantar novos líderes. Deus quer levantar novas pessoas. Deus quer levantar gente com coração temente, que se disponha a servir ao Senhor. Faça a sua oração. Não saia daqui hoje sem renovar o seu propósito. Lembrando que falamos, escolha um lugar na sua casa para ser o seu cantinho de oração todos os dias. Escolha um lugar para ser o seu cantinho de oração. Decida, nos próximos dias, você entrar numa dieta espiritual, independentemente da sua igreja. Entrar numa dieta espiritual de oração, se for o caso, se você quiser, de jejum, de louvor, de adoração. Que você disponha-se para o Senhor. Limpe bem os seus ouvidos. A porta de entrada do seu coração e da sua alma, para que você ouça a voz de Deus. O Deus que chama, o Deus que move, o Deus que usa, o Deus que transforma, o Deus que faz novas todas as coisas. Ó Deus e Pai, nós cremos no poder do Senhor para transformar Bauru e região, através desta igreja, através dos seus servos e servas. Nós cremos no poder do Senhor para mudar a história de uma cidade, de uma nação, de um estado, de uma nação, Senhor. Cremos que Jesus Cristo está às portas de volta. E antes que Ele volte, ó Deus, nós temos ainda o privilégio e a oportunidade de acreditar na Sua palavra, quando diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que o Senhor, ó Deus, com Teu poder, toque em cada vida. Eu sei que muitos aqui terão ouvidos moucos nesta noite e vão sair daqui sem fazer nada. Mas eu oro por aqueles que o Senhor vai tocar hoje à noite, já está tocando, para que se mova em direção à glória, para que se mova em direção à Tua vontade, para que se mova, Senhor Deus, para caminhar num novo ritmo, num novo compasso, para fazer o que faz melhor para a glória do Teu nome, para fazer o que não faz, o que não fez ainda, começar a fazer, para ser mais de oração, mais de Bíblia, mais de percepção espiritual, mais de comunhão. Ó Deus, mais oração, Senhor. Levanta nessa igreja, ó Deus, uma igreja que tem tantos anciãos, que possam, ó Deus, esses anciãos assumirem, chamarem sobre si, para si, a responsabilidade de orar pelos novos que estão chegando. Ó Deus, independentemente da reunião de oração em si, que esta igreja seja uma igreja que ore muito, uma igreja que creia muito, uma igreja que se mova muito em direção à Tua vontade. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho,
Glória ao Espírito Santo do Senhor. Nós oramos e abençoamos esta igreja no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Queria convidar os pastores aqui da igreja, por favor. Queria convidar os presbíteros que aqui estão. Queria convidar os diáconos. Se possível, fica só um de plantão, os diáconos que venham também. Queria convidar as lideranças desta igreja. Eu queria saber, você tem um grupo na sua casa? Vem aqui para nós orarmos e consagrar a sua vida. Você tem um grupo reunido na sua casa? Você é diácono da igreja, é líder da igreja? Você é presidente de alguma sociedade interna, de algum ministério? É hora de orar pela liderança agora. Eu quero que a igreja, junto comigo, possa abençoar os líderes nesta hora. Os pastores, os presbíteros. Você que é líder, por favor, olhem para esses homens e mulheres, eles são tão imperfeitos. Olhem para eles. Você que ainda não tem um cargo, e não é isso que vai te impedir de trabalhar, não. Estão aqui todos os presidentes de sociedades internas, estão aqui todos. Estão aqui todos os líderes de ministério. Para vir também, por favor. É para vir os presidentes de sociedade. Até alguns estão lá no Ministério Infantil, tá bom, entendi. Vamos orar por eles, a bênção chega lá também. Meus irmãos, vamos ficar em pé, por favor. Estenda a sua mão direita. Mesmo se você for canhoto, estenda a direita. E vamos orar nesta hora, para que Deus... Agora, esse número aqui está incompleto, falta você. Você que tem sido, eu com muito respeito de você, que tem sido um consumidor. Está na hora de você ser agora alguém que assume o comando. Diga, Senhor, eu não quero mais ficar só sendo mais... Eu quero fazer diferença. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, pela vida do reverendo Marcelo, pela vida do Melquisedeque, pela vida, ó Deus, das suas famílias, ó Deus, pelos seus filhos. Oramos, ó Deus, pela saúde deles, saúde física, emocional, ó Deus, espiritual. Oramos, ó Deus, para que o Senhor dê a eles, ó Deus, a capacitação espiritual sempre para serem líderes do rebanho. Oramos por os presbíteros que administram a igreja, Senhor, ó Deus, para que sejam homens tementes a Ti, que eles não executem a vontade deles, mas a vontade do Senhor. Tira deles qualquer dureza e dê a eles sensibilidade espiritual para fazerem não os projetos que gostam, mas os projetos que venham do Teu coração para esta igreja. Oramos, ó Deus, por suas esposas e filhos. Ó Deus, oramos pelos diáconos, para que eles zelem com carinho, ó Deus, da obra do Senhor, não só da casa do Senhor, mas que eles orem com carinho para as viúvas, para os órfãos, ó Deus, para aqueles que precisam de casa, para aqueles que precisam de socorro, que eles sejam o pronto socorro da sua igreja, ó Deus. Oramos por suas esposas, por suas famílias também, ó Deus. Oramos pelos líderes de ministério, pelas líderes e líderes de sociedades internas. Oramos, ó Deus, por aqueles que abriram a sua casa, que já abriram, e ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de muitos que aqui estão, que moram em lugares estratégicos, para que comecem o culto doméstico em suas casas. Ainda que seja só marido e mulher, ou só um dos dois, ó Deus, mas que comecem um culto doméstico. E que comecem, como Suzana Wesley, a convidar pessoas. Comecem a orar pela vizinhança. Comecem a se mover, ó Deus, de forma que haja, ó Deus, o mover do Teu Santo Espírito em cada bairro. Agora, Senhor, quando daqui a pouco sairemos em várias direções dessa cidade, o Senhor já preparou estrategicamente famílias do Senhor, gente do Senhor infiltrada em todos os bairros dessa cidade, nos lugares, ó Deus, onde precisa chegar a luz do Evangelho. Ó Deus, que cada um ao sair de casa hoje possa voltar para casa, ó Deus, disposto a fazer da sua casa a casa de Deus. Ó Deus, que o Senhor mova mundo e fundo para que todos aqui ouçam a voz do Senhor e obedeçam. Ó Deus, essa liderança seja capacitada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, para fazer a obra do Senhor, do jeito do Senhor e para a glória do Senhor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, Pai. Nós abençoamos e agradecemos muito ao Senhor por esses 91 anos da vida dessa igreja, e através dos seus oficiais, presbíteros aqui, pastores, que são os que dirigem a igreja, os diáconos, que são os auxiliares, e toda a liderança. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vida dessa liderança e através delas de toda a igreja. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Nós oramos gratos no nome do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas.
nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar, irmãos.